Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Conecte a BDH, o podcast da BDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. E cá estamos nós com um assunto super interessante: gestão e gerenciamento, né, de assuntos para a vida e também para a arquitetura. Cá estou eu mais uma vez com meu grande colega Eduardo Nishitani. Edu, muito prazer mais uma vez estar com você nesse podcast. Obrigado. Tudo bom, gente? Tudo ótimo. Gente, é um prazer estar aqui hoje. E hoje eu fico muito feliz de estar aqui conversando com uma pessoa que eu achei incrível. Eu tive o prazer de conhecer essa criatura no último congresso da BDH, lá no Rio de Janeiro. A gente dividiu alguns surtos, algumas preocupações e algumas loucuras que a gente estava na organização. Então, poxa vida, foi mais que um prazer. Hoje a gente vai conversar com o Marcos Marques. O Marcos, ele é engenheiro civil pela PUC do Rio, e ele é gerente operacional da Orion Mais Arquitetura e Engenharia. Ele é pós-graduando em BIM, que é um assunto do momento. Ele tem experiências com projetos como o NATEP, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o cara já foi premiado. O cara tem o prêmio do CREA Rio de Janeiro pelo retrofit do Palacete, de Francisca Osório Mascarenhas. E ele também coordena a equipe de teatro do Encontro de Jovens com Cristo e tem histórias curiosas ali para a gente saber de toda a história dele, para que a gente possa conhecer mais um pouquinho esse guri. Tudo bom, guri? Oi, bom dia, Eduardo, bom dia, Gustavo, espero que esteja tudo bem aí também. Por aqui tá tudo certo e eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer, esse convite. Foi um convite que eu não esperava muito, mas que foi uma surpresa muito boa. O tema de gestão, gerenciamento, como fazer as coisas, metodologias, é um tema que vem comigo desde do ensino médio, praticamente, porque eu sou técnico em administração antes de engenheiro civil, pela escola, pela Fundação Osório. E eu tenho visto que realmente isso é um tema que eu tenho conversado muito com o pessoal quando tem a oportunidade de se encontrar, dentro da BDH. E realmente é um tema que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa saber para poder aplicar ele da maneira correta, Então, eu agradeço a oportunidade, eu espero que eu possa realmente contribuir um pouquinho, com um pouco de coisa que eu sei para cá, para o podcast, para a galera que estiver ouvindo. E eu espero que seja realmente uma conversa muito proveitosa. Opa, certeza. Nossa, temos um cara premiado aqui sendo entrevistado. Que bacana. Marcos, vamos lá. Além desse grande currículo, tá? A gente quer conhecer o CPF, Marcos. Me conta um pouquinho como é que foi sua trajetória, sua juventude e como é que você chegou na engenharia. Olha, o chegar na engenharia foi uma coisa não muito trivial, eu acho, que naquele processo de escolha de carreira, a gente, hoje nós somos realmente um pouco obrigados a escolher a profissão que a gente vai querer muito cedo. A gente tem ali que escolher com 15, 16, 17 anos e às vezes a gente não tem maturidade efetiva para poder escolher. Mas eu acho que eu fiz a escolha certa, pelo menos até agora eu tenho realmente me identificado muito e eu acho que hoje eu não faço nada a não ser engenharia, não me vejo fazendo outra profissão. E eu acho que o que molda a gente é muito o nosso contexto, talvez até um pouco contraditório dizer isso, porque eu tenho uma pessoa que é engenheira na família, que é a minha madrinha de crisma, prima da minha avó, mas eu vim de uma família que é uma família muito composta por professores, Então, minha mãe é professora, minha tia é professora, tem professor também de português. Então, assim, eu sempre tive uma valorização da educação e do estudo muito forte, principalmente vindo dos meus avós, dos meus avós parte de mãe, porque meus avós eles ainda nasceram em aldeia e saíram da aldeia para vir para o Brasil, para a cidade, para trabalhar, enfim. Então, quando eles fizeram essa migração, que eles realmente tiveram minha tia, minha mãe, eles sempre focaram muito na educação delas. E aí, quando eu vim, eles também sempre focaram muito na minha educação. Isso sempre foi muito forte dentro de casa. Meu pai também não teve muitas oportunidades quando criança, então também veio de uma família de um contexto mais empobrecido.
passou por várias dificuldades, então ele também valorizava a educação que ele não teve a oportunidade de ter. Então, eu acho que esse contexto todo ia acabar realmente sendo direcionado para uma área que talvez fosse mais técnica, né? Talvez mais analítica, mais lógica, mais que eu conseguisse racionalizar. Eu sempre fui uma pessoa que eu precisava ter algo concreto para poder ver, para poder tocar, para poder entender. E aí, quando a gente vai para esse campo da engenharia, especialmente a engenharia civil, a gente está falando de coisas que eu consigo materializar, né? Então, assim, por exemplo, eu falo que eu não faria engenharia elétrica. Engenharia elétrica, para mim, é muito complicado porque eu não consigo ver. Eu não consigo ver a corrente elétrica passando. Eu consigo medir, mas eu não consigo ver, né? É diferente. É uma pegada diferente. E enfim. Então, acho que esse contexto todo, realmente, naquele processo decisório, né, passei por muitas carreiras assim que eu gostaria de fazer, né? Por incrível que pareça, a primeira foi engenharia química, depois foi para direito, depois foi para administração, Olha depois só. foi para produção editorial, até que meus amigos na escola viraram e falaram: cara, calma, escolhe, você tem que ir para uma profissão que você consiga desenvolver coisas maiores, que você consiga fazer isso e tal. E aí eu fui para um daqueles passeios de escola, né, que a gente vai na universidade, passa o dia, ouve uma série de palestras sobre carreiras diferentes. Feira vocacional, né? Exatamente. E aí a gente foi para uma aqui no Rio, e eu me inscrevi para a palestra de engenharia. E aí ele falou de todas as engenharias, mas começou falando pela engenharia civil, né? E qual era o campo de trabalho, o que se fazia. E nessa época eu gostava muito de assistir aqueles programas de reforma do Home and Health, né? E reforma Ah, móvel e É, tal. Extreme Makeover. E eu sempre tive um gosto muito grande por patrimônio histórico, né? Por casas antigas. Sempre achei isso muito lindo, muito bonito, né? Eu acho essa parte da preservação incrível também. E aí, quando ele começou a falar qual era a possibilidade de carreira do engenheiro, o que a gente conseguia fazer e tal, aí eu saí daquela palestra, e falei, não, eu vou fazer engenharia, e ali realmente eu bati o martelo. É claro que a dúvida a gente foi carregando, né, ao longo, se tinha escolhido certo, se não, mas cada degrau que eu ia calgando na faculdade, eu ia tendo a certeza de que eu tinha feito a escolha certa para o meu gosto, para mim, e eu acho que isso tem realmente se concretizado. Mas foi esse o caminho até realmente chegar na engenharia, né? Uhum. Puxa, escutando a sua história, me faz. A gente vai lembrando da nossa, né? E é interessante ver como você fala que você é tem essa visão um pouco mais técnica, né? Mas ao mesmo tempo você tem toda a sua experiência de vida numa questão artística, você está envolvido em várias outras questões que envolvem a sua fé especificamente, e até onde eu soube, você quase foi apresentador infantil. Como é que essas outras vertentes, dessa outra forma de vivenciar a vida, influencia a tua forma de ver o teu trabalho, os teus projetos hoje? Então, lembra das contradições que eu estava comentando? Eu acho que isso se encaixa um pouquinho, né? Porque eu acredito que a forma como a gente age, eu acho que se a gente sabe pegar uma experiência, independente dela de qual for, e realmente aplicar ela naquilo que a gente faz, a gente consegue tirar algo que pode ser muito proveitoso, né? E isso exige muito pensamento, isso exige muita evolução. É claro que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, né? Eu sempre pensei muito comigo mesmo, a minha cabeça sempre funcionou muito em torno de como as coisas poderiam funcionar, do que eu poderia aproveitar, e fazendo link com as experiências que eu tinha para aquilo que eu estava vivendo e de repente em outro momento. E aí isso eu sinto que eu fui sabendo aproveitar essas coisas, e aí realmente essas experiências ajudaram muito, assim, né? Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 7 anos de idade. Mas antes de fazer teatro, minha mãe me levava em vários sábados, né, para poder assistir uma peça infantil num teatro que ficava perto de casa. Que legal. Então a gente almoçava, né, então não sei o quê, a gente ia para o teatro, assistíamos a peça e, né, tinha aquele espaço depois de tirar foto com os personagens e tal.
saíamos lá e íamos pro McDonald's, que ficava na esquina do teatro. Aí comia, depois a gente voltava para casa. E aí, nesse processo todo, a minha mãe perguntou se eu tinha vontade de fazer teatro, né? Eu, com 6 para 7 anos de idade, aí eu falei que sim, né? Assim, eu era uma criança tímida, e não, minha mãe já viu isso também como uma oportunidade de tentar desenvolver um pouquinho esse lado, né? Para que eu não também ficasse tímido demais ao longo do meu desenvolvimento. E aí eu comecei a fazer teatro. Passei por muitas escolas de teatro, fiz teatro até os 15 anos. Cheguei também a fazer cursos de teatro musical, né? Cheguei a atuar em algumas peças amadoras, né? Mas dos cursos livres que eu fiz, também com musical, então tinha uma pegada um pouquinho diferente. E ao longo desse tempo todo eu fui tendo contato com muitas metodologias artísticas, né? Muitas formas realmente de atuar. E é um mundo completamente abstrato, mas que às vezes a gente consegue encontrar coisas muito concretas, né? Então, uma das últimas metodologias que eu tive contato, ele era uma metodologia russa que falava sobre o medo de errar. Nossa. Então, o que a gente trabalhava dentro do teatro, era dentro do curso, era, é claro, a expressão artística, era o entendimento do corpo, era tudo, mas principalmente o medo de errar. Então, quando você está no palco, você está ali, você está na frente das pessoas, você está entregando alguma coisa, você quer entregar um sentimento, uma mensagem, e tá tudo bem errar. Se você errar, não para, continua, né? Então, tipo, vai, continua, interpreta, né? Entende aquilo que você está querendo passar, aquela mensagem, aquele personagem, e vai. E ninguém vai perceber que você errou, né? Eu acho que isso, para mim, pelo menos ali com os meus 13, 14 anos, aquilo ali foi incrível ter contato com essa metodologia, porque eu realmente Meu comecei a Deus. aplicar isso para a vida. E aí, a partir do momento que eu comecei a aplicar isso para a Uhum. vida, as coisas foram acontecendo até de uma maneira mais fluida, né? Porque a gente entende cara, tá tudo bem você errar, né? E eu acho que isso, uma coisa que a gente tem falado muito na empresa recentemente, tem sido isso, porque a gente tem trago muito para a cultura da empresa, nas últimas semanas, a história da Apollo 13, né, da NASA. Então, eles enviaram astronautas, né, aconteceu um problema, os caras ficaram presos no espaço e a NASA, o lema da NASA foi que fracassar não era uma opção. Mas aí o que é fracassar? Fracassar não é que não seja errar. A NASA errou, né? A NASA estava com vidas ali em risco que poderiam ser perdidas. Tinha foguetes também que explodiram e tal. Mas o fracassar era o desistir, era o não trazer aquelas pessoas com vida. Então, não importa quantas vezes você vai fazer, não importa o medo de errar, você vai cumprir o objetivo que é trazer aquelas pessoas. Então, isso está muito ligado com essa metodologia né, que eu tive contato no mundo artístico. Cara, você tá com receio? Vai com receio, vai com medo. As coisas vão acontecer, né? Então, assim, não tem problema você planejar, você fazer. Se aquilo que você planejou e que você está fazendo não está dando certo, recalcula, muda, né? Você pode errar, nós somos humanos e às vezes a gente tem uma idealização, uma concepção que vai para a prática e não dá certo e está tudo bem, né? E aí, né? Como é que eu ligo isso hoje com a fé, né? Eu acho que a parte da fé sempre vai acompanhar quem nós somos. É a nossa crença, né? É aquilo que a gente experimenta. Para mim, fé não, ela vai além da religião que você segue. A fé ela está relacionada com aquilo que você vivencia, porque você só pode crer e você só pode sentir aquilo que é vivenciado por você, né? Então, assim, independente de crença, independente de religião, a gente tem sempre que seguir uma fé que vá pregar o bem, que vá pregar o tudo, tudo de bom, né? Que você vai ajudar, que você vai fazer isso e que você vai fazer aquilo. E assim, eu acho que quando você traz isso, e aí entra, né? Ah, estou coordenando um teatro no encontro de jovens. Sim, estou coordenando uma equipe de teatro. Por quê? Porque a gente entende que, até mesmo para o jovem que está dentro hoje da igreja, a gente precisa passar uma mensagem. E qual a melhor forma de passar essa mensagem? De uma maneira lúdica, que não pelo teatro.
E a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado muito isso com a equipe dentro da nossa preparação, né? Qual é a emoção que a gente quer passar? O que a gente acredita? Qual é o sentimento? Porque ali no palco a gente incorpora, de certa forma, um personagem, mas o que está por trás do personagem são as nossas vivências, são os nossos sentimentos, né? Então, assim, como é que aquilo que a gente já experimentou pode ser exprimido daquela maneira ou de outra forma, né? Então, tanto a fé quanto o teatro, elas têm um viés meio que no background de você pegar uma energia que você passou, seja ela boa ou ruim, e canalizar para aquilo que você quer. Você aprende a lidar com isso, você aprende a lidar com o sentimento, você consegue ir moldando o caminho que você quer seguir. E até mesmo, tipo, cara, estou passando por uma baita dificuldade. Tudo bem, mas o que isso me afeta? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? O que está no meu alcance? E como que eu vou pegar isso e direcionar para a coisa que eu quero? Isso no mundo de gerenciamento, no mundo de gestão, isso é essencial, né? A gente não pode pegar simplesmente um problema e ficar vivendo o problema. Eu tenho que pegar o problema, eu tenho que pegar aquela energia que muitas das vezes é uma energia que afeta a equipe inteira e eu preciso canalizar ela para a direção que vai fazer com que a gente saia daquele problema. Isso é gestão, né? Então, assim, eu acho que esse background, né, artístico, esse background de fé, de crença, ele tem realmente ajudado muito na minha vida como um todo, profissional, pessoal, a realmente canalizar as energias para o lado que eu quero, porque eu passo a entender o meu corpo, eu passo a entender as minhas reações, o como eu sinto, é como se fosse uma terapia sem terapeuta. Pois é. Né? O teatro com certeza desenvolve uma das qualidades que eu acho que é fundamental para o sucesso, tanto pessoal quanto profissional de qualquer pessoa, que é a parte também de oratória, o falar, o transmitir uma mensagem, estabelecer uma comunicação, o poder de convencimento, né? E isso é fundamental, né? Para qualquer pessoa, seja arquiteto, seja engenheiro, seja médico também, qualquer profissional tem que ter essa capacidade. E isso é muito legal. E certeza que isso moldou demais a forma que Passar você uma mensagem, né? trilhou aí sua trajetória. Marcos, me conta um pouquinho, então vamos lá. Falamos do Marcos até chegar na engenharia. E a engenharia para a área da saúde. Como é que a área da saúde entrou aí na sua profissão? Olha, entrou de mansinho. Entrou assim, como quem não quer nada, foi ficando. Quando eu vi, eu já estava dentro. Né? A área da saúde, como um todo, não é uma área que, pelo menos na engenharia, a gente tem qualquer contato. Né? O curso de engenharia ele é muito focado realmente, pelo menos em engenharia civil, vamos fazer a estrutura, o que eu preciso para calcular a estrutura, o que eu preciso para fazer uma instalação predial de uma maneira geral, né, aplicado àquela edificação, né, quais são as normas generalizadas que eu preciso levar, né, como é que a gente trabalha com as normas técnicas, aonde que está o material, qual o embasamento, né, uma visão muito técnica, mas aplicada de maneira mais generalizada, porque a gente consegue, quando a gente vai para o mercado, a gente consegue aplicar essa técnica para a realidade em que a gente quer, né? Assim, consegue exprimir isso de outra maneira. Mas quando eu estava na faculdade, eu sempre tive para mim que eu ia começar a estagiar depois do ciclo básico, porque eu achava que eu ia ter um aproveitamento melhor, né? Na engenharia, a parte do ciclo básico ela funciona muito como um filtro, né? Então, quem realmente segue no curso, quem não, muita gente acaba caindo e mudando de carreira, mudando de curso, enfim. Então, eu realmente, no ciclo básico, eu decidi focar a minha faculdade, o meu foco foi todo na faculdade, foi todo realmente no curso, para poder passar por essa etapa. E aí, a minha vida no mercado, né, com estágio, com olhar para fora, realmente começou quando eu saí do ciclo básico. E a minha primeira experiência fora da universidade, né, como estágio, foi numa construtora, né, era uma empresa de engenharia, e que ela pegava algumas obras hospitalares para fazer drywall nessas obras. Então, o meu primeiro contato com um hospital, projeto de hospital, foi realmente quando eu fui trabalhar na obra do Hospital da Unimed, aqui de Nova Iguaçu, né, uma cidade aqui do Rio, e foi fazendo drywall de um dos pavimentos.
E ali, saí dali, fui para uma outra obra também, de uma clínica oncológica da DASA, né, aqui na Barra da Tijuca, e fiquei 1 ano tendo essa experiência. Só que isso, a experiência de obra ela é diferente da experiência de projeto. É claro que as duas podem muito bem se complementar e devem se complementar, mas a minha vivência nesse período foi muito pontual, porque eu fazia apenas um determinado sistema que estava incluído dentro de um todo que era o hospital. Eu acabava realmente tendo a oportunidade de olhar para os outros, mas eu não tinha um contato muito a fundo. Então, por isso que eu falo que essa experiência com o hospital surgiu meio que de mansinho. Até que essa empresa que eu estava, a obra que eu estava trabalhando da DASA, ela finalizou e a empresa estava com obra só fora do estado do Rio. E isso, na verdade, foi logo ali 2022, ali, finalzinho da pandemia, e a universidade estava retornando ao presencial, né? Estava voltando aos poucos ao presencial. Eu não conseguiria sair do Rio para acompanhar outra obra. E a empresa que eu estava, a dona da empresa era amiga da Kátia, né? Daqui da Oreo. E ela acabou falando que ia me mandar embora porque eu entrei de férias e tal, mas ia me mandar embora porque não tinha onde me realocar. E assim, faz parte do mercado, é parte do processo. E aí a Kátia meio que fez um tráfico de estagiário, né? Assim, e me ligou, falou assim: não, se você não quer. Aí perguntou como é que era, como é que eu era e tal. Aí ela falou: não, ele é um menino bom, né? E tal, não sei o que, trabalha bem, faz as coisas direitinho, eu tô com muita pena, mas eu não tenho o que fazer. E aí a Kátia virou e falou: eu vou pegar. E aí me ligou, eu tava voltando da faculdade num ônibus, e a ligação da Kátia foi extremamente assim. Oi, Marcos, tudo bem? Aqui é a Kátia Fugazzi, eu sou arquiteta daqui da Orion, da empresa e tal, não sei o quê. Ela nem E só perguntou tudo bem, né? Só. não, e assim, saiu daquele jeito Kátia dizer, saiu, na verdade, soltando a fala, né? E eu sem entender nada. A fala dela foi: olha, só para te dizer, você vai ser demitido, tá? Eu tô aqui com a Luísa, porque, né, você não tem pra onde ir e tal. Mas eu vou te absorver, tá? Então você vai começar aqui na empresa e tal, etc. Depois eu vou te ligar para a gente acertar melhor. Aqui nós somos uma empresa de projeto e eu tô querendo alguém que tenha a visão de obra para poder ajudar a galera dos arquitetos que estão trabalhando comigo para trazer um pouquinho dessa vivência, porque também a galera é muito nova e não tem vivência de obra. Aí eu, tá bom, né? Eu tenho opção? Assim, A Kátia só ligou falando: eu tenho uma boa e uma má notícia para você. E é isso, ponto final. e aí eu vou fazer o quê? Assim, Uhum. nunca fugi de trabalho, não ia ser naquele momento que eu ia fugir. E aí eu falei: não, tudo bem e tal. Aí depois eu conversei com a Kátia. Acabou que eu vim para a empresa, só que aí eu fiquei 1 mês como estagiário. Me surgiu uma oportunidade, né, de ir para uma outra empresa, numa área completamente diferente. Isso tudo no meu último período da faculdade. Eu fiz a loucura de ficar pulando, né, de empresa para empresa. E aí eu fui para uma empresa de perícias e avaliações de engenharia, porque aí, como surgiu essa oportunidade, eu virei para a Kátia e falei: Kátia, é uma coisa que a gente não tem na faculdade, eu quero muito experimentar para ver como é que é. Então eu sinto muito, mas eu tô indo para lá. E ela falou: vai, mas quando você quiser voltar, se não der certo, a gente está aqui. E aí eu acabei indo, fiquei o restante da faculdade lá, formei, fui efetivado. E aí depois, isso uns 6, 7, 8 meses depois, encontrei com a Kátia numa obra que ela estava acompanhando. E ela conversando comigo, falou: Marcos, estou precisando de alguém para me ajudar com o gerenciamento, porque a empresa está crescendo e eu não estou dando conta. Como tá seu dia? Como tá a sua vida? Aí eu falei: olha, Kátia, tá assim, assim, assado e tal, mas vamos então marcar uma reunião e vamos entender. E aí a gente marcou a reunião, acabou que eu voltei para a empresa, não na sua totalidade, eu continuei onde eu estava, mas eu voltei num regime de consultoria e assessoria específica para gerenciamento de projetos. Então eu peguei essa parte realmente para poder ajudar ela a organizar a forma de trabalho, a metodologia, para que a gente conseguisse, né, ter mais agilidade, ter menos revisões, ter menos retrabalho. Então, acabei ajudando essa estruturação. E quando a gente conversou nesse primeiro momento, eu
falei com ela assim, olha, esse é um processo que ele vai durar 2 anos. Então, assim, dos próximos 2 anos, a gente vai ter dificuldades ao longo do caminho. Faz parte da adaptação. Mas aí, depois de 2 anos, a gente vai estar num patamar muito, muito mais estruturado do que aquele que a gente está hoje. Aí ela, Marcos, a gente só precisa realmente organizar a casa. Então, a gente começou esse processo, né? E foi exatamente como a gente previu. O primeiro ano foi um ano realmente para a gente apagar incêndio, de uma maneira geral. O segundo ano, ele já foi um ano que a gente começou a implementar aquilo que a gente estava pensando no primeiro ano, que a gente já tinha visto algumas coisas que estavam dando certo e outras não. Infelizmente, nesse processo, muita gente sai, muita gente entra, a gente acaba, né, tendo uma volatilidade com a equipe, porque nem todo mundo se adapta, mas é parte do processo. E aí a gente foi fazendo essa adaptação quando chegou no final dos 2 anos. Hoje a gente está na metade do terceiro ano. Quando chegou no final dos 2 anos, a gente virou e falou, olha, realmente tudo aquilo que a gente estava planejando agora está saindo do papel e está dando certo. E a empresa está crescendo e a gente está vendo isso nos nossos números, nos nossos resultados, nos resultados de projeto, nos resultados de venda, nos resultados de entrega da equipe, de controle de qualidade, de uma série de questões que a gente vem implementando. E hoje a gente consegue rodar muito mais redondo do que há 2 anos e meio atrás. Né? Então, eu acho que... E aí foi assim, efetivamente, que eu entrei no mundo da saúde. Foi quando eu vim realmente com esse contrato de consultoria. Hoje eu não estou mais como consultor, eu já estou mais interno na empresa, porque acabou-se os 2 anos, nós entendemos essa necessidade realmente de eu estar dentro. Então, eu saí da onde eu estava e vim para cá. E, é claro, nesses 2 anos eu fui vivendo outras experiências que eu entendia ser importantes também para esse momento que a gente já estava prevendo de eu vir mais para dentro da empresa. E aí agora estou aí dentro da área da saúde, né, que chegou um pouquinho de fininho e foi ficando, ganhando espaço até hoje ser a totalidade assim do meu dia a dia. Agora, você falou de uma coisa muito interessante sobre essa visão que a Kátia teve, né, de chamar a tua ajuda para ajudar a fazer esse processo de gestão, né, ajudar a fazer esse processo de gerenciamento de projetos que é tão necessário. E essa é uma realidade que muitos escritórios de planejamento geral acabam ainda não entendendo, ou então não sequer sabendo como isso é possível, porque às vezes a vida é tão corrida, é tanto incêndio para apagar, que esse processo acaba sendo nebuloso, mesmo para as pessoas que fazem planejamento. Então, assim, como que foi? Não sei se você pode contar um pouquinho da história, ou como que foi esse processo de implementação? Como que você tem algum passo a passo? Como que funciona esse processo de implementação dessa questão do gerenciamento dentro de um escritório, como você fez, por exemplo? A implementação, ela nunca é fácil, né? Eu tenho essa premissa que eu carrego, assim, porque a implementação, ela gera mudança. E o que gera mudança, muitas das vezes, gera preocupações, receios, medo, em parte de todos aqueles que estão envolvidos. Né? E eu acho que isso exige muita confiança naquilo que está sendo passado, né? Muita fé que aquilo vai dar certo, né? De certa forma. E é você acreditar naquilo que você está tentando. Eu acho que não existe uma receita pronta para fazer qualquer tipo de implementação de gerenciamento. A gente tem diversas teorias, né, que falam sobre a forma de gerenciar, que falam sobre metodologias de gerenciar, e eu trago muito isso do técnico de administração. Né? Meu técnico em administração ele era voltado para a administração de empresas. Então, eu tive a oportunidade, como técnico, de estudar diversas teorias gerais da administração, de estudar estratégias de marketing, de estudar contabilidade, de estudar planejamento, de estudar uma série de conhecimentos que auxiliam na tomada de decisão. Né? Inclusive, que o que é muito importante numa implementação, gestão de pessoas. Né? Então, assim, eu acho que quando você muda a forma de uma pessoa trabalhar, muitas das vezes você pode acabar mexendo com uma coisa que para ela está dando certo. Uhum. Mas ela está olhando, às vezes, o dela e ela não está olhando o todo. Quando você olha algo, um problema pontualmente,
você pode achar que ele está dando certo, que a forma que você está fazendo funciona. Mas quando você tem que trabalhar numa empresa, num escritório, que você tem diversos projetistas, que você tem diversos engenheiros, que você tem diversos arquitetos, que você precisa produzir uma coisa que seja uniforme, única, que fale a mesma coisa e que esteja compatibilizada com o mínimo de problemas possíveis, você não pode olhar o teu processo. Você tem que olhar o todo. Então, existem algumas teorias que eu acho que são base para a gente tomar qualquer tipo de decisão dentro da empresa e do processo de implementação. A gente testou várias coisas dentro daqui da empresa e foi vendo o que dava certo e o que não dava certo, mas isso é específico para a empresa. Né? Uhum. Então, assim, específico para a realidade que a gente está inserido, para o tipo de projeto que a gente faz, para o tipo de cliente, porque sim, se eu atendo um cliente particular, ele é completamente diferente do cliente público e eu preciso adaptar a minha metodologia de trabalho para esse cliente. E essa virada de chave, ela tem que ser muito ágil, porque a mesma pessoa que faz para o cliente particular, ela faz para o cliente público. Né? Então, e a entrega é diferente, o nível de detalhe é diferente, o nível de energia que você precisa dispor é diferente, né? E até, por exemplo, estou trabalhando a nível de projeto básico, a nível de projeto executivo, a nível de estudo preliminar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro da equipe. Quando eu falo das teorias, né, de administração, tá muito na moda falar de metodologia ágil, né? Então, falar de BIM, falar de informação, disso, daquilo, mas ninguém fala no que isso está baseado. Porque no que isso está baseado não são metodologias ágeis, são teorias muito bem aprofundadas e pesquisadas por caras há décadas atrás, que já foram testadas em indústria, que já foram testadas em empresas, que já foram testadas em uma série de lugares. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala da teoria de sistemas, né? Teoria geral de sistemas. A teoria geral de sistemas, ela é uma teoria que ela fala que precisamos analisar a empresa como um sistema que vai estar relacionado com o meio externo e o meio interno. Então, já começa a separar o que está dentro e o que está fora da empresa. Né? Então, quais são os players? Né? Quais são os stakeholders? E aí, uma vez que eu faço essa separação, eu começo a entender os processos. E eu preciso mapear o processo. Então, a teoria de sistema, se é um sistema, ela fala que eu tenho um processo, que eu vou produzir algo, que esse produto ele é matéria-prima do outro processo. E aí, como é que é a relação entre esses processos? Como é que eu saio... Como é que aquilo que sai como produto de um processo, ele é matéria-prima do outro? Né? Então, assim, eu preciso entender isso. Então, qual é a relação, por exemplo, do projeto que sai do meu setor de arquitetura e vai para o meu setor de engenharia? Como é que é a relação do projeto que eu saio do meu estudo preliminar com o cliente e eu vou para a arquitetura para o projeto básico? Qual é a qualidade do projeto básico que eu preciso ter para eu poder fazer um bom executivo? Quais são as informações? Qual é o nível das informações? Porque eu posso não precisar de uma informação muito detalhada, como eu posso precisar saber exatamente qual é aquele equipamento que o cliente vai comprar para poder projetar aquela tomada que ele vai ficar ligado. Então, eu preciso conseguir entender bem isso, e isso é muito difícil de você trabalhar com a equipe. Né? E é um processo, e é realmente um processo longo. Você criar essa cultura, você criar essa metodologia. E aí, a teoria geral de sistemas, para mim, ela é incrível para nossa área, justamente por conta disso, porque a gente trabalha nada mais, nada menos com processos. Né? E aí, só que aí, vamos lá, eu posso trabalhar só com a teoria de sistemas? Não. Por quê? Porque eu preciso documentar, eu preciso relatar, eu preciso deixar registrado qual foi o meu processo. Eu preciso registrar qual foi, da onde ele saiu, para onde ele foi, o que aconteceu no meio do caminho. Porque se eu tiver um problema lá na frente, eu preciso identificar muito rápido onde foi aquele problema. Porque se eu identifico onde foi, eu consigo corrigir ele muito rápido. Só que quem tem qual é a teoria que vai me trazer um embasamento muito melhor para a documentação? É a teoria geral de sistemas? Não. É a teoria da burocracia, que muita gente tem preconceito.
Porque a gente vê a burocracia mal aplicada. Só que a burocracia, quando ela é bem aplicada, você consegue ter registro de tudo aquilo que acontece dentro da empresa. Da onde passou, por quem passou, o que aconteceu, nos mínimos detalhes. E aí, então, assim, e aí você vê que a gente começa a precisar juntar duas teorias da administração aplicadas ao nosso setor, aplicadas à nossa realidade, para conseguir entender realmente como gerir isso tudo, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, de metodologias ágeis, e aí vamos só para poder realmente fazer a base e o que está na moda, né? Se eu falo que eu tenho que ter um sprint de 15 minutos com o líder de uma determinada equipe semanal para poder ver o que está acontecendo, significa que eu estou fazendo um processo de parar com ele e analisar e ter um relatório. Por mais que esse relatório não seja escrito, eu tenho um relatório. Então, isso, de certa forma, pode ser enxergado como uma aplicação da burocracia sem que seja produzido o papel. Mas é uma burocracia. Porque se o meu líder precisa sentar comigo para poder analisar, e eu preciso tirar ele da função dele em um determinado momento para poder fazer isso, isso é um registro. Porque mesmo que nessa reunião, nesse sprint, eu vá lá e eu mesmo anote o que ele me falou, eu tenho ali um processo, de certa forma, burocrático, que é puramente administrativo. Se eu chego para a teoria... agora, se eu chego, por exemplo, que eu preciso entregar um projeto em um determinado prazo, seja ele curto, e eu preciso separar, então, para diferentes pessoas trabalharem, eu preciso ter processos. O BIM, ele é baseado na informação. Só que essa informação ela não sai do nada. Eu tenho processos de coleta, eu tenho processos de inserção de informação. O BIM ele fala realmente de você do projeto ir passando de um player para o outro, de um stakeholder para o outro, como é que você vai entregar aquilo, qual é o nível de informação. O BIM ele tem diversos níveis. E aí você enxerga realmente qual é o nível de detalhe que você precisa. E isso são o quê? Processos. Então, isso a gente traz teoria geral de sistemas. É a mesma teoria aplicada de uma maneira distinta. Mas, de uma maneira geral, se eu posso dar, por exemplo, algum conselho nesse sentido, de algo que é básico e é fácil da gente aplicar, é o seguinte: vamos pensar no ciclo PDCA. Eu acho que o ciclo PDCA é uma coisa que muita gente já ouviu falar, né? Quando a gente está na faculdade de engenharia, de arquitetura, quando a gente lida com planejamento, a gente acaba esbarrando em algum momento com esse ciclo, né? Qual é o ciclo PDCA? Primeiro a gente planeja, depois a gente faz, depois a gente verifica e depois a gente toma uma ação. Tudo de gestão, tudo da administração acaba recaindo sobre o ciclo PDCA. Porque, sim, eu preciso planejar uma ação, eu preciso fazer, eu preciso ver se essa ação deu certo, qual foi o resultado, e se eu preciso tomar alguma ação, eu preciso tomar uma ação e voltar de novo para o ciclo. É o que a gente faz em tudo da vida. E aí, olha que interessante, porque quando que eu fui realmente parar para poder fazer essa análise? Quando eu estava fazendo algumas disciplinas de empreendedorismo num domínio adicional da faculdade, que na PUC-Rio a gente tinha essa questão de poder fazer alguns domínios adicionais como um extra, e aí eu escolhi fazer empreendedorismo, e eu peguei uma disciplina que falava sobre qualidade. E aí eu comecei a estudar diversas teorias de qualidade, né, de controle de qualidade. E aí quando a gente faz isso, que a qualidade entra aí, né, no processo de verificação, de você ver o que saiu do produto, daquilo que você produziu, a gente recai no ciclo PDCA. Porque se saiu errado, por que saiu errado? O que eu posso fazer para que não volte a sair errado? E aí numa discussão, a turma era muito pequena, porque a aula era de 9 às 11 da noite, tinha eu, o professor e mais uma aluna dentro da sala, então acabava que o professor sentava com a gente na mesa e era muito processo de troca, de discussão, e aí eu levantei essa bola, eu falei, poxa, mas tudo então vai recair no PDCA. Ele, sim, tudo recai no PDCA. Porque tudo é controle, tudo é planejar, tudo é fazer, ver o que deu certo, o que não deu e refazer, seguir em frente. Então, assim, eu acho que o que a gente pode realmente levar para a vida
de uma maneira muito básica e buscar aplicar é o PDCA. Eu acho que é uma das metodologias de administração muito mais tranquilas para a gente começar a falar sobre gestão. Nossa, E a perfeito. aplicabilidade do PDCA é para tudo, né? Independente de quem está ouvindo a gente agora, se é médico, se é enfermeiro, se é engenheira, qualquer pessoa faz algum gerenciamento na sua vida pessoal, vida familiar, profissional, da sua empresa, seu escritório. E isso que você falou é uma aula, né? Que pode ser aplicado em qualquer área. Agora Sim. falando, incrível, de verdade, Marcos. Agora falando de projetos da área da saúde mais complexos. Quais as ferramentas que você, pela sua experiência, ou quais metodologias que você viu que foram mais eficazes? Vamos lá. Quando a gente fala de projetos complexos, vamos pensar, de repente, num hospital geral, né? Que eu acho que é um hospital que a gente abarca, que a gente consegue abarcar muita coisa, né? E, basicamente, as engenharias são muito complexas, a arquitetura também é muito complexa, às vezes em sentido de fluxo, em sentido de até atender às normas e às equações que são solicitações da engenharia. E aí, realmente, como é que a gente gera essa informação toda? O que a gente pode fazer para projetos muito complexos, nada mais, nada menos, é ir por partes. Então, vamos estruturar por partes. Vamos pegar o todo, vamos pegar o grande e vamos dividir, né? Aqui no escritório, a gente fala muito da teoria do Jack Stripador. Então, a gente vai pegar o grande e vamos ir cortando. Então, se eu pego e aí a gente está vivendo isso de uma maneira aplicada hoje muito forte aqui. Veio um projeto de um hospital que a gente precisa fazer um programa de necessidades. Então, vamos fazer um programa de necessidades. No programa de necessidades, eu tenho ali uma lista de coisas que eu preciso entregar. E aí eu entreguei. Quando isso entrou para o estudo preliminar da arquitetura, eu já sei que eu vou ter que fazer as engenharias daquele hospital. E aí vem muita coisa, por exemplo, da metodologia BIM, né, do que é muito aplicada realmente, que é extremamente aplicada a projetos complexos de arquitetura e engenharia. Se eu tenho coisas que precisam ser premissas da arquitetura, eu preciso então que os engenheiros entrem na arquitetura. Eu não posso deixar que os engenheiros entrem num processo depois. Porque eu preciso entender o que eles vão precisar. Eles precisam estar comigo ali. E a gente tem feito isso no escritório. E as coisas têm andado muito, muito mais ágeis depois disso. Por quê? E aí eu vou citar um exemplo de um projeto que a gente está trabalhando aqui agora, né? Quando ele entrou para o estudo preliminar da arquitetura, que eu fui ver, por exemplo, normativa de incêndio, né, de projeto de incêndio, eu precisava ter 30% da área do pavimento destinada como área de refúgio. Uhum. Nossa, sim. E se eu tenho um pavimento que ele é 2.000 metros quadrados, isso significa mais ou menos uma área de 600 metros quadrados, que é muita coisa, é muito mais do que a gente está acostumado, por exemplo, aqui no Rio. Né? Aqui no Rio, a gente dimensiona pelo número de leitos, não pela área do hospital. E nesse lugar em específico, a gente vai fazer pela área de pavimento. Não é 25% da quantidade de leitos eu tenho que ter destinado, tem que ter uma área que vá comportar isso. E aí, o que isso impacta na arquitetura? Eu não tinha como ter uma área de refúgio de 600 metros quadrados. Como é que eu coloco um centro cirúrgico num pavimento de 2.000 se 600 já são destinados à área de refúgio? Um centro cirúrgico com 10 salas. Assim, a conta não fecha. Uhum. Então eu preciso que a arquitetura trabalhe com compartimentação. Perfeito. E aí entra o engenheiro de segurança do trabalho já no projeto da arquitetura para falar, olha, se você colocar assim, assim, assado, a gente consegue separar tal área do edifício para compartimentação, conseguimos fazer, isso atende, não atende, enquanto a arquitetura está desenhando. A estrutura. O arquiteto não pode lançar a estrutura da engenharia sem entender as premissas, que quem vai projetar aquela estrutura vai trabalhar. Perfeito. Então, eu trago o engenheiro estrutural para dentro do estudo preliminar da arquitetura, para conversar com a arquitetura e verificar quais são as possibilidades de estrutura. Uma vez que eles decidem, que é conversado e chega-se a um acordo,
Então, a arquitetura consegue fazer um lançamento da estrutura que é eficaz. E aí, quando isso acontece, e aí, por exemplo, trago as instalações. Quem vai projetar as instalações? Vamos conversar sobre os shafts? Vamos conversar sobre qual é a posição no prédio que você vai ter a melhor distribuição? Aonde que eu vou colocar o reservatório superior? Aonde que eu vou colocar o barrilhete? Qual é a área técnica que você precisa para o seu HVAC? O HVAC do centro cirúrgico é melhor colocar em cima do centro cirúrgico ou eu posso colocar em qualquer lugar? Então, essas premissas de engenharia que estão relacionadas com a arquitetura, a gente traz para o estudo preliminar da arquitetura. Quando isso acontece e o projeto chega na engenharia, o projeto flui muito melhor. Porque eu não preciso voltar. Eu não preciso dar um passo atrás. Eu só preciso continuar a nadar. Perfeito. E não aí, tem retrabalho, né? Eu não tenho retrabalho. Porque, assim, são pessoas que têm visões diferentes. Um engenheiro estrutural, ele não vai olhar para a arquitetura de uma maneira da arquitetura. Ele vai olhar da maneira da estrutura. Qual é o melhor lançamento para ele? Né? Ali em questões de pilar, em questão de viga. Porque eu sei que, dependendo da distância que eu tenho entre pilares, eu vou ter um tamanho referência de viga. Que pode impedir que a minha tubulação de HVAC ou qualquer outra instalação caiba dentro do forro. E aí olha a quantidade de problemas que eu posso gerar se eu não tenho essa conversa antes. Porque aí eu defino o pé direito, eu defino uma série de coisas que eu dependo dos outros, das outras fases, dos outros processos. E o produto, e aí, o que é isso? É um controle de qualidade. Só que eu aplico as teorias de controle de qualidade dentro do processo. Eu não é uma indústria que eu preciso produzir um brinquedo e eu só vou fazer o controle de qualidade no final da linha de produção. Se aquele brinquedo estiver ruim, eu vou destruir. Eu trago o controle de qualidade para dentro do processo. E isso tem dado muito certo para projetos complexos dentro da empresa. Porque um vai olhando o trabalho do outro ao longo do processo e a gente vai conseguindo fazer o controle de qualidade. E com o passar do tempo, o que acontece? Se a gente tem uma equipe consolidada, por mais que, por exemplo, os engenheiros sejam terceiros, o que a gente vê acontecendo na maioria das empresas de arquitetura, né? No geral, os engenheiros são parceiros. O que a gente consegue observar? Quando eu tenho uma equipe consolidada de projeto, ao longo do tempo, a minha arquitetura ela começa a entender a cabeça do engenheiro. Uhum. O meu engenheiro começa a entender a cabeça da arquitetura. E a troca é muito mais fluida, os projetos saem muito mais redondos. Perfeito. É claro que você precisa dar tempo ao tempo. Mas aí é toda a questão de você aplicar o processo e aplicar o processo em partes, passo a passo, fazendo o seu controle de qualidade, baseado naquilo que você precisa entregar. Porque o que a gente precisa entregar no final, nós já conhecemos, nós já sabemos. Então, só que eu preciso entender quais são os processos. E os processos vão ser de empresa para empresa. Eu posso ter uma equipe que ela vai pegar a gente, né? Por exemplo, o nosso estudo preliminar aqui, desse projeto em específico que eu estava citando, o estudo preliminar da arquitetura, o layout saiu em uma semana para 8 mil metros quadrados. Só que eu tinha, dentro dessa equipe, 3 arquitetas, mais alguns estagiários trabalhando. Então, olha a quantidade de mãos que eu preciso gerenciar e que eu preciso ter muito claro o processo de trabalho, a metodologia de trabalho, as premissas, para que todo mundo converse junto. E aí entra o BIM, porque isso foi feito em Revit. Uhum. Então, se isso foi feito em Revit, cada um pegou um pedacinho em arquivos que são linkados e já foi determinado que a forma de trabalho no início seria assim, justamente pelo prazo, justamente pela quantidade de pessoas, para que a gente conseguisse fazer um estudo preliminar que atendesse tudo aquilo que a gente precisava. Então, em uma semana, eu consegui trazer a engenharia, eu consegui trazer a engenharia de segurança do trabalho, a engenharia estrutural, o pessoal da arquitetura, juntei e fiz um estudo preliminar de 8 mil metros quadrados. E quando você pensa em números, isso é um pouquinho assustador, mas é extremamente executável. Você só precisa ter
um gerenciamento de projetos, um gerenciamento operacional muito bem estruturado. E que a equipe que está trabalhando também entenda esses processos. Entenda aquilo que ela está fazendo e entenda o impacto que o trabalho dela está fazendo no trabalho do amiguinho. E aí sim a gente consegue, e isso leva tempo. Para a gente conseguir rodar, por exemplo, um projeto dessa maneira, foram 2 anos e meio de trabalho, de reunião de cultura, de reunião de alinhamento, de implementação de processos. E assim, tivemos processos, sim, que deram errado no meio do caminho. E tá tudo bem. Mas a gente recalculou e adaptou aqueles processos para aquilo que a empresa precisa, para aquilo que as pessoas precisam. A empresa por si só, ela não é empresa. A empresa se torna empresa porque eu tenho pessoas que estão trabalhando em torno de processos. Essa definição vem da administração. Isso é uma empresa. Então, eu preciso ter os pilares da empresa muito bem definidos. Senão, eu não tenho uma empresa. Senão, eu não tenho gerenciamento. E aí as coisas ficam extremamente confusas. Perfeito. E é interessante isso que você falou, porque a gente fala muito sobre isso, né? Até às vezes as pessoas não entendem por que a BDH, por exemplo, é uma associação multiprofissional, né? Porque é justamente isso, a multidisciplinaridade de um processo como esse, ela não só é essencial, como ela traz todas essas qualidades que você falou, né? E se a gente negligencia isso, depois o retrabalho que acontece, a morosidade do processo acaba aumentando, todas essas questões que a gente já tem a ciência, nem sempre elas são percebidas pelo nosso cliente final, ou até, às vezes até mesmo pelos próprios profissionais que acabam atuando. Então isso é uma coisa muito importante de ser falado. E você falou desse prazo que é assustador de fato, né? Que vocês conseguiram esse case aí de em uma semana fazer esse projeto desse tamanho. Então, eu pergunto nesse sentido assim, porque não é todo mundo que conseguiria fazer um processo como esse. E como que vocês conseguem, então, equilibrar essa questão da prática operacional do planejamento em si, do dia a dia, né? Da rotina de vocês, com essa questão da visão estratégica, da gestão como um todo? Porque é muito braço aí, né? Então, como é que vocês fazem isso? O mais difícil, na verdade, eu acho que de tudo, é o gerenciamento de pessoas. Porque cada um é seu cada um, né? Então, assim, precisamos entender cada um da nossa equipe. Qual é o forte de cada um? Qual é o que um é melhor que o outro, para que eu consiga colocar as pessoas certas, nas fases certas, nos processos certos, para que eu consiga obter o melhor resultado, o resultado mais eficaz e mais eficiente. Né? Então, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E assim, às vezes a gente aposta numa pessoa e a gente acha que a pessoa tem todos os requisitos e vai cumprir ali os livrinhos, né? Cumpre todos os quadrinhos do check para aquilo, só que chega na prática, a gente vê uma realidade diferente e isso às vezes pode acontecer por N motivos. Pode acontecer pelo contexto que a pessoa está na vida naquele momento, pode acontecer por problemas externos à empresa que a gente sabe que acaba afetando. E fazer esse gerenciamento é realmente complexo, né? Porque a prática, a teoria, perdão, ela funciona. A teoria ela é muito bonita para tudo. E a prática é que às vezes a gente dá uma quebrada assim na realidade, né? Na cara, por assim dizer. Mas a gente precisa adaptar. Então, como é que a gente pode fazer esse alinhamento de prática projetual e de prática operacional do escritório com visão estratégica? Vou citar um exemplo de um produto que a gente está oferecendo aqui dentro da empresa e como ele surgiu. Né? Eu acho que isso pode responder, de repente, a pergunta, que eu acho que vai ser um bom case. A gente estava há 1 ano, em um determinado momento, né, daqueles 2 anos iniciais, a gente parou e começou a pensar o seguinte: o que a gente pode oferecer além do que nós já estamos oferecendo? E aí falamos, olha, pensamos muito, né? E foram muitas conversas, muitas reuniões realmente do para onde a gente quer levar a empresa, como que a gente quer ser visto, né? E o que a gente pode entregar.
né, de uma maneira geral para a sociedade, para o cliente, né, para o espaço que a gente está inserido. E a gente começou a desenvolver um produto e a gente começou a analisar quais eram as formas que a gente poderia trabalhar. E a gente começou a trazer experiências, né, isso para o planejamento. E aí você tem diversas ferramentas de planejamento para você entender como que você vai fazer, o que que você precisa, quais são os materiais, quais são as pessoas, qual a quantidade de equipe, como é que você vai estruturar esses processos. Você tem, né, ferramentas de planejamento, que são até ferramentas de planejamento da empresa como um todo, que são muito aplicáveis a um determinado produto. E a gente trouxe isso, e aí fomos realmente fazendo esse desenho. Esse desenho demorou 1 ano. Mas ele demorou 1 ano porque a gente falou, olha, nós estamos nos preparando para quando essa oportunidade surgir. Uhum. Quando surgiu a oportunidade, um cliente que bateu na nossa porta, nós falamos, olha, ou a gente tira agora e a gente vê se vai dar certo, ou então a gente não tira. E aí nós investimos, e aí conseguimos o cliente, conseguimos vender o produto que a gente queria, contratamos equipe, contratamos pessoal, estruturamos tudo, né, como se fosse realmente um outro braço da empresa. Só que isso aconteceu, e aí a gente foi vendo realmente que muitas das coisas que a gente tinha pensado deram certo, e o que não deu certo a gente foi adaptando ao longo do caminho. Hoje a gente tem esse produto muito mais bem estruturado. Só que, por que esse produto surgiu? E o que surgiu ao longo desse produto, né, junto com esse produto? Ele surgiu porque nós entendemos que a estratégia de crescimento da empresa envolvia muito mais do que os projetos que a gente estava entregando. E a gente viu uma possibilidade de mercado e uma possibilidade de crescimento que era uma oportunidade legal para a gente poder crescer. Então, por isso que, na verdade, né, quem conhece a empresa já há algum tempo, está vendo que a gente mudou o Instagram, a gente mudou o nome, a gente mudou uma série de coisas, justamente por quê? Porque crescemos. Mas essa visão estratégica não veio desse ano. Ela foi sendo construída ao longo dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, com muita discussão, a nível gerencial. Uhum. E a nível gerencial, isso foi sendo estruturado. Para quando surgisse a oportunidade e o momento certo, a gente conseguisse passar para o nível operacional. Porque quando chegou no nível operacional, a gente já tinha basicamente toda a metodologia de trabalho, como que a gente queria que isso rodasse de uma maneira muito mais fechada, muito mais redonda. Então, só para complementar essa informação, o diretor aqui do podcast está me perguntando que produto é esse. Esse diretor é curioso, né? Não, então, na verdade, a empresa ela vendia basicamente projeto. A gente fazia projeto de arquitetura e engenharia, pacotão fechado, e entregava. Quando a gente começou a perceber que a gente tinha um mercado a ser explorado de obra. Até porque, lembra, né, naqueles 2 anos que eu fiquei só com a consultoria, eu fui para a obra, eu saí da empresa de perícias e eu fui para uma construtora de alto padrão aqui do Rio, e justamente para poder ter experiência em obra. E aí, por quê? Porque eu virei e conversei, né, na época conversei com a Kátia e tal, eu falei, Kátia, eu acho que a gente já tinha pretensão realmente de eu vir até assumindo alguns projetos, e eu virei com ela e conversei, e aí olha o alinhamento estratégico pensando no futuro, pensando dali a 2 anos. E eu falei com ela, eu preciso ir para a obra. Eu quero ir para a obra porque eu acho que a obra vai me dar uma vivência que os meus projetos vão sair melhores. Que aquilo que eu penso operacionalmente vai sair melhor. Que aquilo que eu penso estrategicamente vai sair melhor. E assim foi. Eu acabei caindo na obra, né, de um artista famoso. Vivi essa obra durante 2 anos. Foi uma obra que, apesar de ser uma casa, era uma mansão de 1.000 metros quadrados. O cara tinha ar-condicionado central, gerador, 3 áreas técnicas, piscina aquecida, cascata, sauna. Tinha todos os sistemas possíveis e imagináveis, à exceção, claro, de gases medicinais, né, porque não se aplicava ao caso. Mas, assim, eu tive que colocar transformador na casa do cara por conta da demanda de energia. Eu tive que trabalhar com automação. Então, envolveu uma engenharia muito pesada
e que eu estava ali na frente coordenando, planejando aquele dia a dia, vivendo a obra, comendo poeira, passando calor, né? Então, e aquilo ali foi incrível para a minha vivência. Então, quando eu vim para cá e a gente realmente estava estruturando esse projeto, nós falamos, nós vamos vender para coisas pequenas, né? Clínicas, consultórios, coisas ali de até 1.500 metros quadrados. Nós vamos vender projeto e obra. Nós vamos gerenciar a obra, nós vamos colocar a equipe para executar. E aí hoje a gente tem, então, uma equipe de obra, a gente tem uma equipe de projeto, e a gente abarcou ao longo do... E aí o que veio com esse... O braço que veio com esse produto, né? A gente começou a abarcar representação. Então, hoje, a marcenaria que a gente coloca na obra, ela é nossa. Ela é interna, ela é planejada e ela é feita... O pedido é feito da fábrica direto aqui pelo escritório. O que eu ganho com isso? Eu ganho que a minha execução de obra e, consequentemente, a minha satisfação do cliente, ela é muito mais fluida. Porque eu, como engenheiro que estou na obra, como o projeto é da empresa, se eu preciso adequar qualquer coisa da arquitetura por uma questão de execução da engenharia, por alguma coisa que não estava previsto no projeto, que a gente não sabia, que a gente veio a descobrir ali durante a demolição, eu adequo com uma ligação. Ou eu mesmo bato o martelo ali na obra e depois eu passo só para minha engenharia consertar no projeto. Só para minha arquitetura, perdão, consertar no projeto. Eu ganho fluidez. E aí, olha a conversa, olha o processo, olha o controle de qualidade, a aplicação. Então, assim, e aí, se eu trago... E aí, estávamos tendo problemas com marcenaria. Né? Marcenaria sempre é uma questão na obra. Tá, então nós vamos trazer a marcenaria para dentro. Então, hoje a marcenaria é nossa. A dor de cabeça é nossa, o cliente é nosso. A gente consegue diminuir os problemas e resolver tudo muito rápido, muito mais fluido. Caramba. Então, assim, foi uma coisa, foi esse o produto, né? Que seria um... Eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas é a palavra que às vezes usam. A gente entrega um turnkey que é do projeto à chave, né? Digamos assim. E aí, isso, por exemplo, rendeu para a gente uma experiência de fazer uma obra numa clínica psiquiátrica, com a clínica em funcionamento e tendo a separação da obra com os pacientes internados, com risco de suicídio, com uma série de coisas, um único tapume. E aí, como é que eu faço a estrutura desse tapume? Porque o cara pode dar um porradão, o pessoal pode entrar em surto, né? E isso para quê? Para melhorar a experiência. A obra era para quê? Para melhorar a experiência do paciente na clínica. Só que a clínica não podia fechar por completo. E aí entra uma logística, um gerenciamento aplicado à obra que já tem que ser pensado na fase de projeto. Perfeito. Então isso já foi estruturado desde o início. E a obra correu sem nenhum problema. Eu tive que fazer retirada de entulho, por exemplo, às 9 horas da noite, porque era a hora que os pacientes iam para a cama. Ou então, quando eu tinha que fazer durante o dia, o entulho tinha que ter escolta da galera da obra. Porque o paciente poderia meter a mão, pegar algum prego, pegar alguma coisa, se cortar, se mutilar, machucar alguém. Então, olha o nível de cuidado que eu preciso ter com a realidade que é daquele projeto. E eu consigo fazer, e eu consigo gerenciar, porque o gerenciamento é meu desde o início. A ideia, a concepção de execução de projeto, ela é minha, é da empresa desde o início. Então, isso é muito bom para fins de execução. Sim. É o melhor dos mundos, né? Só que isso é viável, isso é executável, porque eu tenho um operacional forte e eu tenho teorias que vêm da administração que são aplicadas à engenharia de uma maneira específica, a engenharia e arquitetura. Você falou muito bem de tomadas de decisões que são assertivas, que vão fluindo aí para o sucesso da empresa, o crescimento. Mas vamos falar um pouquinho de perrengue, porque eu acho que é também nos desafios que a gente consegue também tirar vários aprendizados. Me conta aí qual foi o maior perrengue que você já passou. Olha, eu poderia muito bem dizer que o maior perrengue que eu já passei foi a faculdade, né? Porque isso realmente é um perrengue que a gente passa, mas não é o caso, assim. Eu acho que gostei muito realmente do curso, da faculdade como um geral, mas perrengue realmente na vida profissional, eu acho que cada projeto ele traz uma vivência diferente e um perrengue diferente. E um aprendizado diferente. E um aprendizado diferente, exatamente. O perrengue traz o aprendizado. Eu já tive, por exemplo, talvez o meu maior perrengue
realmente tenha sido essa obra que eu citei da mansão do artista, né? Porque quando eu fui para essa construtora de alto padrão, eu fui porque eles me chamaram para acompanhar uma obra que ia acontecer do início ao fim, da fundação até a entrega final. E eu queria ter essa experiência geral, porque eu não tinha tido ainda, né? E aí, quando isso aconteceu, acabou que eu fui para a empresa e acabou que a obra não saiu até hoje, por uma questão de licenciamento ambiental. Isso aqui no Rio, em algumas áreas, realmente demora muito para você sair essa licença e você poder executar essa análise de projeto. Então, acabou que a obra não saiu, a construtora estava com essa obra, né, do artista rolando, e aí acabou que teve um problema na obra com a pessoa que estava na obra e eles me botaram para essa obra. Então, a obra estava rolando há 1 ano já. O prazo inicial de obra já tinha sido estendido por modificações de projeto, porque, cara, o projeto inicial era muito... Faltavam muitas informações e muitas informações foram chegando ao longo da obra, muitas mudanças foram acontecendo, até realmente mudanças de layout, então teve muito faz e refaz dentro da obra, foi uma obra muito complexa por conta disso. Eu entrei ainda com muita coisa para ser feita, mas com algumas partes já com acabamento, outras partes ainda tendo que demolir e construir. Então, assim, foi uma experiência realmente muito forte nesse sentido, um perrengue muito forte nesse processo todo. E só para vocês terem ideia da grandiosidade dessa obra, eu acabei ficando mais 2 anos na obra. Nossa. Então, foi uma obra que, no final, ela acabou durando quase que 3 anos, praticamente. Eu fiquei quase 2, né? Fiquei 1 ano e alguma coisa. Então, a obra durou quase 3 anos. E era uma obra de uma casa. Só que, assim, o terreno, ele era um terreno em extremo declive. Então, a estrutura era direto na rocha. Eu tive que fazer... Foi uma obra que eu tive que fazer reforço de fundação, reforço estrutural, expansão com estrutura metálica. Tive que demolir laje de concreto para subir o pé direito e fazer de novo. Demolimos toda a piscina, mudou casa de máquina. Eu tinha a casa de máquina da piscina que tinha 10 bombas diferentes, porque são 10 sistemas diferentes dentro da piscina. Eu tinha boiler, com sistema de boiler. Eu tinha sistema de ar-condicionado central, área técnica. Eu tinha área técnica para cisterna, né, área técnica hidráulica, com bomba de recalque. Eu tinha sistema de gás encanado. Eu tinha elétrica de alta e média tensão, de média e baixa tensão. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo e com o processo de você ter que legalizar a elétrica, legalizar gás e botar, e dependendo da concessionária, e correr, fazer, mudar hidrante, mudar isso, foi realmente um perrengue no sentido de gerenciamento, mas foi uma escola, porque, cara, o gerenciamento, a obra como um todo, o planejamento já saiu errado porque eu não tinha informação. E aí a gente teve que ir consertando e mudando, tendo várias mudanças de curso ao longo do período que foram necessárias pelo andar da obra, pelo tipo de cliente, pelos desejos do cliente. Porque o cliente chegava na obra, e isso aconteceu, tipo, eu tinha um quarto que era destinado para ser uma lan house. Para ele jogar lá, fazer o joguinho no computador com os brothers, entendeu? Nossa. E aí eu tinha lan house. Essa lan house tinha toda uma infraestrutura de rede, de LED colorido, de automação, de som, de tudo. Específico para aquela lan house. E aí ele chegou na obra um dia e falou: não quero mais a lan house, eu quero eu quero abrir esse quarto para a suíte principal e eu quero ter mais um closet aqui. E a infraestrutura toda pronta, o piso pronto, parede pronta, pintada, forro pronto, tudo pronto. Ar-condicionado no lugar. E aí você faz o quê? Aí, vamos lá, o que a gente consegue aproveitar, o que não, refaz projeto, repensa, faz isso, puxa daquilo, muda a iluminação, muda a automação, muda a posição do ar-condicionado, abre forro, fecha forro. Então, assim, e isso não aconteceu uma única vez, isso aconteceu em vários aspectos da obra, ao longo da obra. Então, realmente foi um perrengue, eu acho que foi talvez o maior perrengue, assim, mas foi um perrengue que eu pude aprender muito sobre gerenciamento, sobre o que dava certo para apagar incêndio e o que eu dava certo para eu planejar, porque ao mesmo tempo que eu estava apagando incêndio, eu precisava planejar a obra para frente, porque o cliente queria uma data de entrega.
E aí, olha, e a data de entrega era uma data de entrega que era condicionada a uma série de fatores, porque atrasava material para chegar, porque o cliente não pagava acabamento, e atrasava o pagamento de acabamento, atrasava o pagamento de terceirizado. E como é que você lida com isso? Porque eu tenho muitos players, eu tenho muitas empresas trabalhando numa obra desse porte, numa obra desse tamanho. Eu tenho empresa de ar-condicionado, automação, eu tenho empresa de forro de gesso, eu tenho a equipe própria da construtora para fazer obra cinza, pintura, piso, hidráulica, instalação. Eu tenho instalações de piscina que eram terceirizadas porque eram instalações especiais. Então, assim, eu tinha muita gente envolvida. Eu tenho as empresas que fornecem acabamento, pessoas especializadas no tipo de textura que foi colocado na fachada. Então, eu tinha uma série de pessoas ali que estavam dependendo de uma série de coisas que dependiam do cliente, e eu precisava dar um previsionamento de uma série de coisas que eu não tinha informação. Então, como é que eu faço? E aí, olha que coisa doida, né? Como é que eu faço um planejamento condicionado? Porque era um planejamento condicionado. Então, esse planejamento funciona? Funciona. Se eu tiver todas as ferramentas na minha mão para poder executar. Se eu não tiver, ele vai ser recalculado. E quantas vezes que ele não foi recalculado? E é aquela história que a gente comentou no início. Tá tudo bem errar. O negócio é fazer etapa de verificação, replanejar, recalcular a rota e continuar a nadar. Então, acho que esse foi realmente o maior perrengue, assim, mas que é um perrengue que eu conto com um coração muito cheio de várias emoções, inclusive alegria, porque eu acho que realmente isso trouxe para mim um aprendizado muito grande, como era a intenção quando eu fui para essa construtora. Acabou que a obra que eu ia não foi, mas a obra que eu fui me trouxe desafios, de repente, até muito maiores, e que foi realmente uma escola muito grande para mim. Sensacional. Caramba, que legal. Nossa, essas histórias, né, essas experiências de vida sempre vão agregando, né, dentro do nosso aprendizado e dentro da forma como a gente vai vendo o mundo de uma forma mais ampla, né? E isso que você falou citando a Dory, né? Continue a nadar sempre, porque é justamente isso, né? A gente às vezes fica tão preso nessas dificuldades, se talvez você não tivesse tido experiência, você teria ficado tão preso às vezes nesses problemas, na alteração que a pessoa quis, nessas coisinhas que todas essas questões com prazo, com uma necessidade, com o dinheiro correndo, e a gente precisa olhar para frente. Nossa, muito legal. Mas deixa eu puxar um outro tópico aqui, porque eu falei na tua apresentação, para quem não sabe, o Marcos, ele também é diretor da BDH Rio, minha gente. E, querendo ou não, né, baita responsabilidade. E aí, guri, diretor regional, como que você percebe essa tua função e essa tua liderança, vamos dizer assim, dentro dessa visão do setor? Como que você vê isso impactando na tua percepção dentro da nossa área de trabalho? A ABDH ela é uma associação que ela tem muita troca, né? A gente consegue realmente conversar com muita gente que tem experiências, por vezes, diferentes das nossas, e isso é muito bom para o enriquecimento do conhecimento, né? Eu acho que a troca que a gente tem com o pessoal que é médico, com o pessoal que é enfermeiro, com o pessoal que é do operacional do hospital, com o pessoal da arquitetura, com o pessoal da engenharia, né, que tem outras vivências, alguns que são mais focados em manutenção, outros que são mais focados em projeto, outros que são focados num planejamento de execução de obra. Então, eu acho que essa vivência como um todo, ela traz uma troca muito rica, né, essa multidisciplinaridade. E eu acho que isso tem tudo para ser aproveitado, né? Porque se a gente ouve o outro e a gente sabe passar um pouquinho daquilo que a gente já viveu e recebe do outro um pouquinho do que ele viveu ao longo do tempo, a gente acumula uma série de conhecimentos que vão cada vez aprimorando o nosso trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito na vivência da BDH, e como diretor da BDH, a gente consegue ter essa troca também com pessoas que já passaram. Então, por exemplo, apesar de ter vivido tudo isso, né, apesar de ter tido as experiências que eu tive, eu tenho ainda muita coisa para aprender. Então, desde que eu entrei como diretor da Regional do Rio, eu tenho tido uma troca muito forte com outros diretores, com o pessoal da Nacional, e isso realmente tem sido muito proveitoso em questões técnicas, porque eu tenho entendido melhor a necessidade realmente para o ambiente hospitalar. E se nós queremos projetar
né, para criar experiências melhores, para criar comunidades mais saudáveis, como é a diretriz da Nacional, essa troca ela precisa ser muito, muito fortalecida sempre, né? Ela precisa ser muito frequente. E a BDH tem muito isso, a gente traz pessoas para falar, para palestrar, para conversar, para poder realmente colocar. Então, por exemplo, aqui no Rio a gente tem feito, junto com o Hospital Federal de Bom Sucesso, e a equipe do hospital, técnicos, arquitetos, engenheiros, pessoal da manutenção e operação, a gente tem feito uma vez por mês conversas que são ciclos de conversas técnicas. E o que a gente tem tido de troca com eles em relação a isso, em relação à realidade, é incrível, porque e eles agradecem muito a gente também por estar lá toda uma vez por mês levando uma pessoa com um tópico diferente. Então a gente já falou de sistemas de construtivo a seco, já falamos de impermeabilização, já falamos de ar-condicionado, falamos de piso vinílico, falamos de revestimento vinílico, falamos de uma série de sistemas, e aí eles trazem essa necessidade para a gente, do tipo, Marcos, queremos falar sobre, precisamos tal coisa, você consegue trazer alguém para falar? A gente arranja alguém para falar, então, mês que vem vamos falar sobre NR, sobre segurança do trabalho, né, aplicada ao hospital. Então, quando a gente traz essa série de conhecimentos aplicados à realidade, e as conversas são muito proveitosas, porque enquanto a pessoa está lá apresentando, falando, etc., o arquiteto, o engenheiro da manutenção, ele não hesita em momento nenhum em falar, não, mas olha só, aqui se a gente fizer assim, não dá certo. E aí a gente começa a trocar, tá, mas como que você faz aqui? Né? Então, o que pode dar certo? Ah, mas olha, fazendo dessa forma que você está fazendo, a gente pode então tentar isso, isso e isso, porque pode ser que seja proveitoso. Então, e eu acho que é esse o espaço de troca, né? Até realmente nos eventos online, a gente tem a possibilidade de estar com pessoas de diferentes realidades do Brasil, diferentes regionalidades, e aí como é que isso se aplica? Porque, cara, foi como eu falei, aqui no Rio a gente dimensiona incêndio de uma maneira, mas no projeto que a gente está fazendo lá fora, em outro estado, é de uma maneira completamente diferente. Então, qual é a solução de projeto que eu vou dar para lá e qual é a solução de projeto que eu vou dar para aqui? Será que teve alguém que já trabalhou em alguma coisa parecida que pode dar uma luz? Né? E eu acho que essa troca realmente é a coisa que mais auxilia, sendo diretor da BDH, no meu crescimento profissional e até mesmo pessoal, porque você troca com pessoas, isso não tem nada para melhor aprender do que isso. Né? É a dialética. A dialética ela é muito rica, a dialética ela é muito aproveitada. E a gente precisa realmente ter isso no dia a dia. Perfeito. Marcos, falando um pouquinho de futuro, você, engenheiro, o que você enxerga como tendência para os próximos anos relacionado à infraestrutura hospitalar? Olha, com relação à infraestrutura, a gente tem visto realmente nos últimos anos um crescimento do BIM. Né? O BIM está... não gosto de falar que é a moda, mas assim, é a moda do momento, digamos assim. É o que está em alta. Só que muita coisa vem a partir do BIM, porque o BIM ele é uma metodologia, né? E quais são as ferramentas que a gente consegue abarcar no BIM? Eu acho que a gente está passando por um momento que é um momento de como se fosse uma nova revolução industrial. A gente está passando, só que não é uma revolução industrial, a gente está passando por uma revolução tecnológica. A gente viu um crescimento nos últimos 3 anos de inteligência artificial muito grande. E se você for parar para pensar, não tem muito tempo que eu formei, mas eu ainda formei sem inteligência artificial. A galera que está hoje na faculdade usa a inteligência artificial para poder auxiliar em determinados pontos do trabalho. Então, olha que salto que a gente deu em tão pouco tempo. E é claro que toda vez que a gente salta, a gente tem uma mudança, uma inovação. Tem muita coisa que está sendo da mesma forma que o BIM, né? O BIM ele vem sendo desenvolvido há muito tempo. Só que nos últimos anos ele tem ganhado cada vez mais força. E é parte do processo de evolução. Só que a inteligência artificial está invadindo muito rápido todos os campos. Então, a tendência é que a inteligência artificial assessorada, né, junto com o BIM, entre nesse mundo de infraestrutura hospitalar, eu vejo que ele é um passo. É um passo muito, muito breve para ser dado. Porque você tem, com a inteligência artificial, pesquisas que estão desenvolvendo equipamentos de controle e operação muito fortes.
Então, eu tive contato com algumas disciplinas de mestrado aqui da PUC e com alguns mestrandos do programa, né? E na PUC do Rio, a gente tem, dentro da linha de pesquisa de estruturas, a gente tem uma linha de pesquisa que é metodologia de projeto. Cara, os caras estão começando a aplicar inteligência artificial, eles estão treinando inteligência artificial para poder interpretar a imagem e identificar patologia. Então, isso para você fazer um processo de análise, até numa área que é de difícil acesso, é muito forte. Então, assim, por que não, por exemplo, aplicar inteligência artificial dentro de um sistema hospitalar, por exemplo, de hidráulica, que eu tenho uma pressão conhecida, porque se o sistema está funcionando direito, a pressão dentro da minha tubulação ela é constante ao longo de todo o tempo. Por que eu não tenho uma inteligência artificial de controle que vai ser aplicada ali, que se eu tiver algum problema de vazamento, eu consiga identificar no momento que o vazamento está indo naquele pinguinho? Porque isso é um nível de detalhe, de diferencial de pressão muito grande. Por que não, então, aplicar a inteligência artificial para eu analisar gasto energético dentro do hospital? Para eu melhorar a eficiência energética, para eu melhorar conforto, para eu melhorar realmente, até o meu projeto, porque eu posso aplicar a inteligência artificial, se eu treino uma rede neural, por exemplo, com alguns determinados parâmetros durante um determinado tempo, eu consigo fazer uma análise do meu projeto de revisão. Esse projeto está adequado? Eu posso... E aí, por exemplo, olha a quantidade de coisas que a gente tem, né? Se eu tenho os meus parâmetros da RDC, se eu treino uma rede neural para eu colocar um PDF e ele analisar os parâmetros da RDC e dizer se meu projeto está adequado à norma, eu diminuo o meu tempo de revisão a minutos de um projeto que pode ser um projeto imenso. Então, assim, a possibilidade que a gente ganha com isso dentro da infraestrutura é enorme. Então, eu acho que sim, a próxima tendência, e isso vai vir junto com o BIM, eu acredito que não venha separado, porque eu acho que vai ser complementar, mas eu acho que a tendência que a inteligência artificial entre nesse mundo de infraestrutura hospitalar é um pulo. Poxa vida, isso faz a gente pensar, né? Porque é aquela coisa, a gente tá falando de metodologia, a gente tá falando de todas essas coisas, e aí vem as novas tendências e demandam da gente, né, essas novas adaptações, e de novo, tudo isso que você falou, né? Como que a gente reage a cada uma dessas demandas externas, faz um plano e continua a nadar, né? Poxa Exatamente. vida. É muito legal isso. Marcos, vamos fazer um bate-bola rápido? Vamos. Guri, como que é um dia ideal de trabalho para você? Olha, um dia ideal é aquele que eu acordo depois de uma boa noite de sono, consigo tomar o meu café da manhã tranquilo, me arrumar tranquilo, venho para o escritório, ou então vou para a obra, ou faço o que eu tenho que fazer, que eu consigo passar o dia sem estresses, sem grandes problemas. Problemas sempre existem, né? E a gente precisa resolver. Mas que eu consiga chegar no final do dia com a meta do dia cumprida, que eu volte para casa, consiga relaxar, ligar a TV, de repente tomar um vinho e aí descansar, recuperar as energias para o dia seguinte. Marcos, o que tira seu sono? Opa, Marcos, o que tira seu sono? O que tira meu sono? Olha, o que tira meu sono às vezes são os grandes problemas que podem impactar em um determinado projeto. Porque às vezes a gente está projetando, a gente está correndo e a gente se depara realmente com um problema assim, que impacta no projeto inteiro e a gente precisa agir rápido para mudar. Então, isso tira o sono. Porque aí recalcular a rota tem que ser muito mais rápido. Perfeito. E o que te motiva a passar pelo dia a dia de trabalho sempre, sempre, sempre? Eu sempre tive um lema na engenharia, desde a faculdade, que é inspira, expira e não pira. E eu acho que isso veio muito forte porque eu acreditava que a engenharia ela é um meio que a gente tem para resolver uma série de problemas da sociedade. Então, o que me inspira realmente a seguir o dia a dia e todo dia é acreditar que o trabalho que eu estou fazendo vai ter um impacto na vida de algumas pessoas, de outras pessoas, e principalmente, por exemplo, às vezes até da saúde pública, quando a gente trabalha com hospitais públicos. Uhum. Aproveitando essa linha de pensamento, Marcos, finaliza com uma mensagem de inspiração para o pessoal que está nos ouvindo agora.
Eu acho que resumidamente, continuar a nadar. Problemas sempre vão existir. Questões para resolver sempre vão ter. Né? E eu acho que adequações sempre vão acontecer. E aí eu foco no continue a nadar com o ciclo PDCA. Né? Pensa sempre no ciclo PDCA. Planeja, faz, né? Verifica, não deu certo, volta de novo para o começo. O importante é a gente não parar, é não desistir e é continuar a lutar por aquilo que a gente acredita, é continuar a trabalhar da forma que a gente acredita ser certo e, se preciso, adaptar a nossa forma de trabalho. É sempre olhar o objetivo final e adaptar os meios e o caminho para que esse objetivo seja alcançado. Perfeito. Ótimo. Marcos, queria agradecer o teu tempo, agradecer aí a tua generosidade de compartilhar e dar essa aula aí pra gente sobre planejamento e gerenciamento de todas essas outras questões que às vezes acabam sendo tão distantes, né, do nosso dia a dia. A gente fica tanto tempo apagando incêndio, correndo atrás das coisas e às vezes até buscando entender onde é que tá aquela falha aqui e ali, quando na verdade existem metodologias, existem métodos, práticas, teorias, né, que falam sobre isso. Então eu queria agradecer o teu compartilhamento, a tua generosidade de compartilhar com a gente, o teu tempo, e chamar todo mundo que ainda não conhece a BDH, que de repente ouviu falar, mas ainda acabou não indo atrás, para conhecer os nossos trabalhos, conhecer o que a gente faz, conhecer quais são as filosofias, né, do que a BDH tem, porque é justamente isso que o Marcos falou, quando a gente está dentro da BDH, nessa possibilidade de troca com a experiência de pessoas que às vezes são tão diferentes e têm realidades tão diversas das nossas, podem abrir nossa cabeça de formas que às vezes a gente não espera. Então convidar todo mundo que não conhece ainda a BDH a conhecer um pouquinho e seguir a nossa rede para saber o que a gente está fazendo, vira e mexe, a gente tem palestra para lá e para cá, a gente tem eventos para lá e para cá, que é justamente isso, é compartilhar conhecimento e discutir sobre os espaços de saúde da forma mais acessível possível sempre. Marcos, muito obrigado pelos insights incríveis. Certeza aí que vários aprendizados foram extraídos aí dessas suas palavras. Edu, obrigado por mais um episódio. Imagina. Pessoal, contamos com vocês aí no nosso próximo episódio do Connect ABDH. Obrigado, gente. Obrigado, tchau, tchau.